Fala galera, aqui é o Drake. O que você faria se tivesse que roubar dezenas de carros de luxo em apenas 4 dias? Esse cara aqui vai provar o porquê de ter sido melhor do que ele faz. Começamos em um domingo à noite, em que um trio formado por Kip, Freb e mais um parceiro apelidado de Mirror Man estão de olho em mais um roubo, e o destino deles é uma concessionária muito luxuosa, porque o alvo da vez é simplesmente um Porsche. Enquanto os dois ladrões estão cautelosos e até apreensivos com a missão, Kip não mostra medo algum, pelo contrário, sem pensar duas vezes ele já se prepara pegando o que ele chama de ferramenta, que na verdade é chamado de tijolo para as pessoas normais. O seu parceiro até tenta alertá-lo que usar aquilo na vitrine da concessionária é simplesmente pedir para ser preso, mas o Kip mostra que não tá nem aí para a polícia, e quebra a vitrine com uma tijolada de respeito. Como não tinham nada a perder, a dupla pega o número de identificação do carro e recupera as chaves do automóvel, e como alguém responsável e com consciência sobre o trânsito, o Kip e o comparsa entram na Porsche, e o doidão engata a primeira contra a vitrine, estourando todo o vidro e quase fazendo o Freb se borrar de medo, afinal ele simplesmente saltou no meio da avenida. Após quase serem a causa de vários acidentes, os ladrões acabam cruzando com o sujeito e a sua namorada, e o Kip se sente bonzão por ter roubado a Porsche, provocando a namorada do estranho. Isso causa uma rixa entre os dois, que decidem resolver a diferença em um racha. E o problema é que conforme correm pelas ruas, alguns agentes que estavam fazendo uma batida acabam lhes percebendo, fazendo com que praticamente todas as viaturas próximas comecem a caçá-los por toda a cidade. Em paralelo, o líder do grupo, o Tumbler, e seu comparsa Atley Jackson estão conversando. Daí vemos que os bandidos usam um galpão de oficina para encobrir seus crimes, a ponto de terem uma lista de vários modelos de carro que com certeza pretendem ou já roubaram. E esses nomes são só vistos por uma lâmpada de luz negra, por serem feitos de tinta invisível. O bando logo é surpreendido positivamente ao verem o trio chegando com uma Porsche novinha em folha, e o Atley comenta que ela pode fazer 95 km em somente 5 segundos. E quando todos acham que o roubo deu certo, logo percebem que o galpão está sendo cercado por dezenas de policiais, que rastrearam e seguiram os passos de Kip, que achou que era um Toretto da vida. Nesse momento, todos obviamente se desesperam pelo medo de serem presos. Então os bandidos tentam apagar a tinta invisível da parede e quebram a lâmpada de luz negra. E antes que os policiais invadissem, os criminosos conseguem fugir por muito pouco. E uma coisa engraçada nessa sequência é que carros de exposição, como essa Porsche aí, possuem combustível apenas para entrar e sair do estacionamento do porto. Ou seja, eles nunca passariam de 32 km. Então, o trio não deveria ter feito metade da bagunça que conseguiram com esse roubo. Mas continuando, na mesma hora que os agentes invadem o galpão, o detetive Roland aparece e logo é atualizado pelo seu braço direito, o outro detetive chamado Drykoff, que mostra que aquela gangue era composta por profissionais que só roubam carros de alto valor, como Maré, Uno, Chevette e por aí vai. E eu tô brincando, galera, porque aqueles caras eram de fato como um GTA da vida real e pegavam somente os melhores automóveis do mundo, como aquele próprio Porsche. Assim, o Roland nota que está lidando com indivíduos perigosos e manda que o Drykoff rastreie todos os suspeitos, como funcionários e mecânicos envolvidos com a concessionária. E não importa de quem a nave fosse, todas elas ficaram apreendidas até o final da operação. Depois, vemos que os dois foram atrás de um informante chamado Fuzzy, que felizmente conseguiu sua condicional e agora trabalha honestamente. Mas ao ser ameaçado pelo Drykoff e o Roland, o cara acaba abrindo a boca e revelando que haverá uma entrega de carros de luxo em breve, na sexta-feira. Um tempo depois, vemos que Kip não está no seu melhor momento, porque o ladrão foi levado até um ferro velho e preso dentro de um carro. Só que como todos sabem o que acontece com os automóveis em um lugar como esse, o maluco fica completamente em choque com a situação. E se você não sabe, esses carros geralmente são amassados por uma prensa. No dia seguinte, conhecemos o Memphis, que está conversando com uma turma de crianças sobre o que os pilotos devem sentir enquanto dirigem, mostrando que o indivíduo precisa sentir a velocidade e se tornar um só com o carro. Em seguida, vemos que ele era um instrutor de pista de kart. O problema é que o Atley chega para reencontrar o seu velho conhecido, e ao vê-lo, o Memphis aceita conversar com seu ex-comparsa. O assunto da vez é o próprio Kip, que descobrimos ser o irmão mais novo do instrutor, e o outro criminoso explica que desde que o Memphis parou de roubar e furtar carros, seu parente decidiu seguir seus passos, e também se tornar um bandido. Daí, o Atley revela que o problema é que o Kip estava envolvido é coisa grande, porque ele e sua equipe estavam roubando a Porsche para entregá-la a um mafioso chamado Raymond, que inclusive é o chefe do maluco. Acontece que até um cara das ruas como o Atley treme de medo de frente para esse sujeito, que chegou dominando todo o crime de toda a South Bay em pouquíssimo tempo, e já que seu irmão está correndo sério risco de vida, o Memphis acompanha o seu antigo colega. Lá ele conhece o Raymond, que mostra ter conhecimento sobre a fama do instrutor de kart, que mesmo levando uma vida pacata e honesta, foi o maior ladrão de carros que South Bay já viu. Afinal de contas, quando ele se aposentou, os roubos de automóveis caíram em 47%. Conforme andam pelo local, o mafioso evita responder as perguntas de Memphis sobre Kip. E nesse momento, o bandido revela que precisa que o instrutor de kart roube 50 carros específicos de uma lista em até 4 dias, para serem entregues no pier da Bahia por um pagamento de $200 mil. A questão é que o cara está aposentado. O problema é que o Raymond não dá a mínima para isso, porque há alguns dias ele pagou $10 mil adiantados para o Kip para cumprir essa missão. Afinal, aquele era o irmãozinho do Memphis. Porém, o maluco vacilou e comprometeu toda a operação. Ouvindo isso, o rapaz tenta oferecer $10 mil para acertar as contas com Raymond. No entanto, o babaca apenas joga todo o dinheiro na cara do Memphis, que descobre a questão do mafioso, que precisa realizar a entrega dos carros para um cliente seu que vive na América do Sul. E para evitar problemas com ele, o Raymond continua exigindo que o Memphis assuma o serviço que o Kip falhou em completar. E para deixar o ex-ladrão ainda mais pressionado, o
bandidão mostra um caixão construído especialmente para enterrar um irmão caçula do instrutor, que na sequência finalmente reencontra com o Kip. E pessoal, uma curiosidade é que mesmo a gente chamando ele de Memphis no vídeo, no filme todos chamam o personagem do Nicolas Cage de Randall, e em nenhum momento é dito o porquê desse apelido. Se vocês tiverem teorias do porquê, coloquem aí nos comentários, porque até na internet tem lugar que chama ele de Randall e tem lugar que chama ele de Memphis. Mas voltando, o problema é que o cara está prestes a ser esmagado por uma prensa hidráulica que possui mais de 30 toneladas de força, e como último recurso, o Memphis saca uma pistola para forçar o Raymond a libertar seu irmão. O problema é que ele acaba sendo cercado pelos outros capangas do mafioso. Nesse momento, ele só tem 3 opções, que é finalizar o líder da gangue e acabar indo de vala em seguida, aceitar a missão e fugir com o Kip, mas fazendo isso ele vai ser caçado e finalizado futuramente. Ou então, completar o serviço e sair com a grana e com seu irmão são e salvo. Assim que ele vê que seu irmãozinho está prestes a ser esmagado, ele não vê escolhas a não ser aceitar o serviço, para o bem dele e de toda a sua família. E um tempo depois, os irmãos vão para casa, onde relembram os velhos tempos e comentam sobre a mãe deles não ter ideia da sujeira em que o Kip se envolveu. Após o papo da dupla, o Memphis parte para encontrar a mãe deles, a Helena, que trabalha em uma lanchonete. E ao conseguir um tempo para conversar com seu filho mais velho, ela se senta para falar sobre o Kip. Em paralelo, os 2 policiais logo reconhecem o lendário ladrão de carros e acionam alguém. E por outro lado, o Memphis agora descobre que após ele ter ido embora, seu irmão mais novo desejou se tornar igual a ele, e por conta disso se envolveu com as pessoas erradas. Agora o cara revela a sua mãe que pode ajudá-lo, mas para isso vai precisar fazer coisas que antes ele prometeu que não faria novamente. E ao ouvir essas palavras, ele não permite que seu filho faça o que for necessário. Logo na sequência da conversa, Memphis é abordado por Rykoff e Holland, que receberam a ligação de um dos policiais que havia avistado o ex-ladrão, e o detetive veterano até apostou com o sujeito por não acreditar que uma figura lendária estava de volta a South Bay. Só que ao vê-lo, Roland brinca sobre ter perdido a aposta, e sem enrolar muito, a dupla questiona o porquê do Memphis estar ali. Afinal de contas, é muito suspeito que ao mesmo tempo que o instrutor de kart está de volta, a polícia simplesmente encontrou um esquema de roubos de carro de luxo. Daí, como não possui nada para incriminá-lo, Roland deixa claro que no passado permitiu que o Memphis saísse da vida errada e não o prendeu, o que acabou manchando a sua última carreira. Porém, se o cara vacilar agora, ele vai para a prisão sem sombra de dúvidas. E nessa hora, o figurão até provoca seu rival sobre uma tal Eleonora. Então, assim que vai embora dali, a próxima parada do Memphis é uma velha oficina, onde o cara reencontra o seu antigo parceiro e mentor, o Otto, que está acompanhado de sua esposa, Johnny. E é visível que a oficina desse velho amigo não é qualquer uma, porque logo de cara dá pra ver que ele tem um Jaguar XK140 de 54, ou seja, ele com certeza tem uma bagagem como colecionador e restaurador de carros. Ao se verem, os dois relembram os velhos tempos em que atuaram juntos pela rua de South Bay, e Memphis estranha o fato de que o mecânico agora trabalha honestamente consertando carros, sendo que antigamente, o velho destruiu os automóveis para vender suas peças ao contrabando. No entanto, a nostalgia acaba quando o cara logo questiona seu mentor sobre a identidade de Raymond, e ao ouvir o nome do mafioso, o Otto fica sós com o Memphis, e comenta que o babaca apareceu tomando conta de todo o crime da região. Agora, ele também comenta com o mecânico sobre o Kip, que se envolveu com as pessoas erradas. E após ter falhado no roubo do carro, ele está sob a mira do Raymond. Com isso, o Memphis abre o jogo, e comenta que precisa da ajuda de Otto para auxiliá-lo na sua nova missão. Ouvindo que são 50 carros até sexta-feira, o que o velho considera algo impossível, e praticamente recusa a proposta do Memphis, que quando está prestes a sair, acaba conseguindo um aliado quando Otto repensa na sua decisão. Daí, os dois começam uma força-tarefa para conseguirem entrar em contato com seus antigos parceiros de crime. Um deles é o Donnie, um instrutor de autoescola que está avaliando uma aluna, que dirige extremamente mal, e aprová-la para que ela ganhe a carteira de motorista é praticamente um crime de terrorismo. E conforme vão ligando, o Otto e o Memphis descobrem que a galera ou sumiu, ou foi presa, ou finalizada, até que os dois únicos restantes são os últimos da lista, a Sarah e o Sphinx. O tal Sphinx está no que parece ser um centro cirúrgico, com um cadáver em sua frente, e os assistentes deles estranharam a ligação dos ladrões, afinal, o sujeito esquisito aparentemente é uma pessoa muda. E ao falar com o Memphis, o ladrão pede para que seu antigo parceiro confirme que é ele apertando uma tecla no telefone. Mais tarde, o Memphis parte para outra oficina, onde ele reencontra sua antiga parceira Sarah, que não parece ficar muito feliz ao vê-lo. Afinal de contas, ela estava prestes a entrar em um outro trabalho, que é bartender em uma boate. Ali, os dois conversam, e o ladrão comenta que precisa da ajuda dela para salvar o Kip, que se envolveu na missão de roubar 50 carros. Porém, a Sarah está de ficha limpa, e não pretende se arriscar a tal ponto. E sabendo disso, Memphis respeita sua decisão, e tenta não insistir em recrutá-la. Logo depois, o vemos saindo da boate, até que ele é abordado por um antigo conhecido das ruas, o tal de Johnny B, que está acompanhado dos seus parceiros, e comentando com o Memphis que ele e seu irmão mais novo roubaram o serviço dele. Então, para cobrá-lo e assumirem o trabalho de roubar os 50 carros, os babacas começam a enfrentar o Memphis, que mesmo contra-atacando, acaba em desvantagem. E felizmente, o Sphinx aparece colocando fogo no carro do Johnny, e dando uma surra neles, sem muitos problemas. Mais tarde, o Memphis se reencontra com o Kip na casa da família, onde eles conversam sobre o fato do mais velho desejar uma vida normal e pacata, enquanto o mais novo estranha o fato de que no passado, o seu irmão vivia apenas para roubar. Acontece que antes, ele nunca fez pelo dinheiro, e sim por conta dos carros e a adrenalina. Só que ao ver os amigos sendo finalizados e indo presos, ele decidiu sair daquela realidade. O problema é que o Kip sente ressentimento por o Memphis ter ido embora. Então ele não aceita os conselhos do seu irmão, porque depois dele partir, o cara conseguiu novos amigos, e através
através deles conquistou uma família verdadeira. Só que o ladrão experiente o lembra que o Kip só irá conhecer aqueles que o amam de fato quando ele for preso ou estiver na pior. No dia seguinte, quando faltam 42 horas para a entrega, o grupo se prepara para decidir o primeiro alvo, até que o Kip aparece com a sua própria equipe, formada pelo Freb, Toby, Tumbler e outro parceiro. Ao vê-los, o Memphis não gosta da ideia do grupo do seu irmão se juntar a eles, e os dois discutem, pois o mais novo não quer deixar toda a grana para o mais velho, que na verdade só quer livrar a barra do Kip. E cortando um pouco dessa discussão bem caso de família do SBT, esse frame aqui é a prova de que a oficina do velho é de longe a melhor da ficção, porque do nada aparece um Allard J2X ali atrás, que teve apenas 83 unidades construídas no ano de 53, ou seja, é coisa bem rara, ainda mais 47 anos depois, né, que é a época em que esse filme se passa. Mas continuando, o Otto aconselha o seu parceiro a aceitar a ajuda do rapaz, porque só juntos eles poderão roubar os 50 carros necessários, e dessa maneira todos ficam sob a liderança de Memphis. Vimos que o plano do grupo é realizar todo o assalto numa noite só, e no momento em que o Kip e seu grupo sugerem que façam em 2 dias, os veteranos explicam que isso só dá brecha para que a polícia os ache. Daí eles definem a função de cada um, com o Tumbler sendo responsável por ir atrás das chaves, o Toby, que é um gênio da informática, irá rastrear a localização dos carros, o Donnie é responsável por subornar uma funcionária do órgão de trânsito de Los Angeles, em troca de mais informações sobre os automóveis. Já o Memphis se disfarça com um magnata que está em busca de um Shelby Mustang GT500, assim como das outras naves que estão na lista. No dia seguinte, o grupo se reúne para organizar o ponto de encontro com o Atlee, e eles logo recebem a Sarah, que decide ajudá-los pela sua amizade com o Kip. E ao reunirem toda a equipe de vez, os novatos questionam o porquê deles darem nome de mulheres para os carros, para os veteranos explicarem que aquilo é para evitar escutas, afinal os policiais simplesmente não entenderão o que eles estão querendo dizer. Na sequência, eles se separam em dupla, sendo Tumbler com Sarah, Donnie com Freb, Sphinx com Mirror Man e o Memphis com Kip, e as equipes se separam para seguirem os passos dos proprietários de cada um dos carros. E os ladrões estão tão preparados que o Donnie e o Freb chegam até a rastrear a frequência do controle remoto da garagem de um dos alvos. E um tempo depois, o Memphis finalmente acha sua tão amada Eleonora, ou mais conhecida como Shelby Mustang GT500, de 67. E pra quem lembra, essa é a Eleonora que o nosso protagonista usou para provocar e dar uma invertida no Roland. Mas voltando pro filme, o Freb estranha o fato do ladrão estar alisando o carro e até falando com ele. Porém, o Donnie e o Kip explicam que os dois tinham uma história juntos, porque o Memphis já dirigiu aquela nave e chegou a se acidentar com ela. Após mapearem os carros, os irmãos voltam pra casa, até que são emboscados por Johnny B e seus capangas, que simplesmente fuzilam o carro da dupla, que felizmente conseguiu fugir e correr até uma lanchonete, e o que impede os rivais de finalizá-los é um carro de polícia no estacionamento. Como estão encurralados, Memphis tem a brilhante ideia de distrair o dono de um caminhão de guincho que está na lanchonete, enquanto Kip sorrateiramente engancha o carro do Johnny B no caminhão. Com isso, no momento em que o sujeito dá partida no seu guincho, toda a carroceria do automóvel dele é arrancada, o que atrai a atenção da polícia, que na mesma hora percebe que os gangsters estavam armados. No dia seguinte, vemos Freb chegando com um carro que ele mesmo roubou. No entanto, aquilo não está na lista de desejos do Raymond. E ao comentar que o achou no bairro Chinatown, completamente aberto e com a chave no contato, os veteranos na mesma hora abrem o porta-malas do carro desconhecido, revelando que ele está cheio de negocinho que vai na veia, se é que vocês me entendem. E para piorar, alguém bate na porta do galpão. O azar do Freb é que esse Cadillac Eldorado que ele tomou é de 83. Já na lista, existem 3 Cadillacs, sendo um de 59, um de 58, um de 2000 e outro de 97. Então, ele sem saber errou por pouco, né? Em paralelo, descobrimos que o Roland e o Drykoff ficaram a todo momento em cima das ações de Memphis e sua turminha. E a primeira pista que chega a eles é sobre o James, um contrabandista de chaves para carros de luxo que foram roubados. Ao irem apertar o cara, que também está na condicional, os detetives conseguem informação de que um bombadinho segue encomendando algumas chaves com ele. Sabendo disso, os policiais mandam que o coitado avise assim que o tal comprador voltar para fechar mais negócios. Então, os vemos seguindo todos os passos dos ladrões em suas rondas atrás dos carros, ao ponto de localizarem o Memphis e o Kip, fotografando um dos alvos do assalto. O problema é que no dia seguinte, eles vão e descobrem que o comprador das chaves é o Tumbler, que assumiu essa função no grupo deles. Mais tarde, o Roland vai pessoalmente falar com o Otto em sua oficina, sendo ele o sujeito que bateu na porta do velho. Então, os bandidos se desesperam e tentam apagar todas as pistas dos crimes que cometem ali, ao ponto de esconderem um negocinho que caiu no chão com um pé. O detetive sabe que todos estão aprontando e se sente nostálgico por ver a antiga gangue unida. E conforme anda pelo local, ele manda o Drykoff ir atrás das placas de carros que estão ali, que são todas de luxo. O Otto comenta que eles apenas revitalizavam aqueles automóveis, e até sugerem que o careca teste a potência de um deles, apenas para fazer com que o escapamento faça a farinha de nhoque sair voando, se é que vocês me entendem. Como não acha nada de errado para incriminá-los de fato, o Donald vai embora, só que ao entrar no carro, ele afirma para o Drykoff que o Memphis e os seus comparsas vão aprontar naquela noite. Mais tarde, todos se preparam para a operação, e o Mirror Man dá até novas digitais para o Donnie usar, sem deixar as suas impressões nos carros. Então, o grupo se separa em duplas para começarem um assalto em massa que tanto planejaram. Sphinx e o Mirror Man se infiltram no armazém, e mesmo que os dois não se deem muito bem, o trabalho em equipe permite que seus colegas entrem no lugar, que é simplesmente recheado de vários modelos de Ferraris vermelhas por todos os cantos. E aqui a lista é grande, tem vários tipos de Ferrari. Uma Ferrari Testarossa
Costa de 87, uma 95 F355, uma F40 de 87, uma Mundial 8 de 1980. E tá bom de Ferrari, né galera? Mas continuando, como o grupo tem um caminho limpo, os ladrões saem do lugar com alguns dos carros da lista e já os colocam nos containers. É visível que a equipe é extremamente boa no que fazem, e com certeza vão conseguir concluir o seu objetivo se a polícia não agir. E os detetives Drykoff e Roland estão mobilizados para tentar acompanhar os movimentos deles, ao ponto de fazer uma campana na porta da casa do Memphis. Ao vê-lo se aproximando dali, a dupla se prepara para segui-lo. O problema é que o ladrão lendário logo saca a tocaia montada pelos policiais e se afasta de volta para o carro em que está com a Sarah. Então, os dois começam a despistar os detetives para evitar problemas, e o líder da equipe logo percebe que a van que o está seguindo era da polícia. Daí ele decide ligar para o restante dos seus comparsas. Por outro lado, o Donnie e o Frab também seguem a missão atrás de outros alvos, e vemos que faltam apenas 10 horas até o momento de entrega dos automóveis. Antes de saírem do estacionamento, a dupla acaba sendo rendida por um outro sujeito, que coloca o cano na cara deles. Só que por mais que pareça perigoso, Donnie facilmente o rende, e apaga o bandidinho pé de chinelo sem muitos problemas. Em seguida, a dupla parte para o próximo alvo, e ao pararem na frente de um cassino, o Donnie se prepara para agir, até que o Memphis aciona seu parceiro, e ordena que todos voltem de volta para a base deles, porque toda a polícia está preparada para pegá-los no menor vacilo que der. Por outro lado, o Mirror Man se passa como um manobrista de um restaurante de luxo, e usa seu disfarce para roubar outro dos carros da lista. Enquanto isso, o Otto e o Toby ficaram na base juntos, onde o nerd explica ao veterano que as chaves que usaram em alguns dos roubos estão codificadas para emitirem um sinal a serem usadas. E no momento que todos chegam na base, o Memphis cobra o Tumbler, afinal o rapaz foi o responsável por elas. Eles rapidamente ligam os pontos, e descobrem que o Roland fez o contrabandista de chaves abrir a boca e cooperar com a investigação. O problema é que faltam 8 horas, e apenas 3 carros ainda não foram roubados. E aí a galera vai ficar ferrada, porque o Raymond não vai aceitar o serviço incompleto. Para piorar, os carros restantes foram postos no pátio da delegacia. No entanto, Memphis estava decidido a seguir até o fim com um plano. E se você acha que nada poderia piorar, você achou errado. O cachorro do Otto simplesmente comeu as chaves restantes, e o que resta é esperar o vira-lata dar aquela barrigada para soltá-las. Daí, o Frab e o Toby começam a passear com o cachorrão pelas ruas, a ponto de serem rendidos por alguns bandidos da área. Só que ao verem os ladrões mexendo naquilo que você já sabe o que é apenas para recuperar as chaves, até os gangsters sentem nojo e se afastam da dupla. Em paralelo, o Memphis e a Sarah partem para o próximo automóvel, e os dois não se importam em flertar um com o outro. E ao chegarem no próximo carro, eles até tentam roubá-lo. A questão é que o casal, o dono da nave, aparece na varanda da casa e começa a dar aquela relaxada. Isso traz uma nostalgia para o Memphis e a Sarah, que nos faz descobrir que no passado, quando o cara se aposentou, ele até tentou levá-la junto dele, mas isso não deu certo, e o relacionamento deles chegou ao fim por conta disso, sem contar que esse foi o motivo da loira desistir da vida dos roubos. Conforme eles esperam o momento perfeito para tirarem o carro dali, os pombinhos acabam se empolgando, e quando estão prestes a relaxar, a Sarah nota que os donos do automóvel vão para o quarto, o que gera uma brecha para eles escaparem dali. Depois, o grupo volta a se reunir no pátio da delegacia, e em paralelo, o Mirror Man, que distraiu o vigia dali, eles conseguem recuperar os carros presos pela polícia. Já o Drykoff e o Roland seguem em choque por terem sido despistados mais uma vez, e o que resta é ir atrás do Fuzzy novamente. E pressionando o coitado, os detetives descobrem que o Kip assumiu o serviço de roubar os carros a mando do Raymond. Sabendo disso, a dupla revira a ficha do mafioso e descobre que o cara é realmente um criminoso da pesada, acusado por finalizar pessoas. Só que para o azar deles, o chefe do departamento de polícia manda eles não se envolverem com a ficha do Raymond, porque as autoridades pretendem prendê-lo por crimes mais pesados, e não furto de carros. Depois desse fora, o Roland reflete sobre o porquê de haver uma lâmpada de luz negra no galpão que invadiram no começo da investigação. Ou seja, só há um motivo para utilizarem tal equipamento. E chegando na antiga base do Kip, os detetives descobrem a lista de 50 carros visados pela equipe. E galera, uma coisa engraçada é que durante o filme todo, essa lista muda magicamente. Porque, por exemplo, o carro Infiniti Q45 é substituído pelo Jaguar XJ220, que depois sai e dá lugar para o Jaguar XK8, que também sai de cena e dá espaço para uma Lamborghini Diablo. Ou seja, o comprador do Raymond provavelmente não entrou em acordo com o roteiro e a continuidade do filme. Mas voltando, como os policiais sabem que eram muitos para cobrirem, o objetivo deles é ir atrás dos automóveis mais raros, principalmente o Mustang, que será o último a ser roubado, pois de acordo com Roland, o Memphis teme o seu relacionamento azarado com aquele carro. A essa altura, faltam apenas 3 horas para a entrega do serviço, e o Sphinx e o Mirror Man seguem firmes e fortes nos roubos, até que alguns policiais vão justamente no pátio da polícia para verificar os carros, e é justamente onde a dupla está. O Sphinx consegue roubar um carro para que os dois fujam, e o impensável acontece, porque uma cobra aparece no colo do seu parceiro, que fica em choque e se debate, o que faz o caladão perder totalmente o controle do volante, fazendo com que eles batam com tudo contra a viatura da polícia. Eles vão descendo a rampa do estacionamento, e eles praticamente destroem a viatura, além de se livrarem da cobra, e essa é a deixa perfeita para escaparem. Em outra parte da cidade, Tumbler e Kip procuram um carro para roubar e voltar ao galpão, e o Toby os surpreende aparecendo do nada para acompanhá-los. E ao chegarem em uma garagem, o nerd acaba vacilando e aparecendo
para uma das moradoras da casa, o que obviamente revela que os bandidos estão ali. Esse erro idiota faz com que a polícia comece a persegui-los pelas ruas daquela região, e como nenhum deles era dali, o trio fica perdido. Só que no meio da fuga, eles são emboscados por um bloqueio policial, e o agente acaba metendo chumbo em Toby, que fica ainda mais em choque. No desespero, o Tumbler consegue retomar o controle da situação e despista os policiais. E chegando na base da equipe, o Atlee e o Kip partem para o hospital para impedir que aconteça o pior com o Toby. E faltando apenas uma hora para a entrega da missão, o único carro que resta é o temido Shelby Mustang GT500. Com isso em mente, a Sarah acompanha o Memphis até o local em que a nave está. E no momento que o líder do grupo se prepara para sair dali, quem aparece é o Holland acompanhado do Drykoff. E os detetives descobriram exatamente o plano do ladrão lendário. Daí uma perseguição se inicia pelas ruas de Long Beach. E é claro que os policiais acionam reforços. E a cada rua que Memphis cruza, mais e mais viaturas aparecem na sua cola. Felizmente, ele entra em uma viela e a princípio consegue despistá-los. Mas para o seu azar, um caminhão fica no meio da passagem, permitindo que os policiais voltem a persegui-lo. No entanto, nenhum deles tem o poder do protagonismo. E em grande estilo, o Memphis volta para a avenida principal e dirige de ré. E mesmo sendo cercado por vários agentes, o bandido é bom o suficiente para fazer com que as viaturas sofram os piores acidentes possíveis. Ainda fugindo deles, o veterano enfim consegue escapar até mesmo do helicóptero da polícia. Porém, nem tudo são flores, porque o seu carro simplesmente morre ao mesmo tempo que a viatura aparece. E novamente, uma caçada insana começa. A única rota restante para o Memphis é uma ponte, que foi praticamente fechada por um acidente que ocorreu. No entanto, ele avista um caminhão cegonha com a sua plataforma baixada, sendo essa a chance final perfeita para o ladrão escapar dali. No último minuto, quando Holland e sua multidão de viaturas se aproxima, Memphis salta por cima de toda a pista e consegue escapar de uma vez por todas. Em paralelo, Atlee e Kip conversam enquanto esperam notícias sobre o Toby, e quando o rapaz comenta que não abandona seus amigos como seu irmão mais velho faz, o parceiro de Memphis revela que seu comparsa só foi embora no passado, a mando da sua mãe, que disse para o seu filho mais velho ir embora, justamente para que ele não influenciasse seu caçula a viver uma vida errada. Na sequência, o doutor alerta que o Toby está bem, e eles voltam para a oficina. Mas o horário limite chegou, e o Mustang não foi entregue, ou seja, o Raymond manda que o Atlee entregue algum dos irmãos Raines a ele. Assim que o Memphis chega, ele encontra o mafioso, que está furioso pelo atraso de 12 minutos do veterano, fora o fato do 50º carro ter sido danificado no meio da perseguição. Mesmo tentando negociar com o Raymond, o babaca não dá a mínima e manda seus capangas finalizarem o ladrão e sumir com aquele carro. Então, Memphis é levado para o meio do ferro velho para ser mandado diretamente de base, se é que vocês me entendem. No entanto, o Atlee aparece distraindo os capangas babacas do Raymond, o que é o momento perfeito para o Kip usar o guindaste e acertá-los para longe. Daí, o Memphis volta para o galpão, com o objetivo de acertar as contas de uma vez por todas com o mafioso. O cara já chega surpreendendo o imbecil e acertando vários golpes nele, e sem problemas ele vai contra-atacando o Raymond, que decide apelar com uma pistola, forçando o líder do grupo a fugir. E ao mesmo tempo, vemos o Holland mudando de ideia sobre não intervir no caso do bandidão. O detetive chega no galpão, onde os bandidos se enfrentam, e o policial persegue os dois e se guia pelo barulho dos disparos, que quase acertam o Memphis várias vezes. E para o seu azar, o veterano acaba caindo em um buraco nas grades. E antes que o Raymond o ache, ele acaba escutando um barulho feito pelo detetive, o fazendo ir atrás do policial, que é rendido pelo mafioso. Só que antes de ser finalizado pelo gangster, o Memphis se aproveita da guarda baixa do inimigo e o derruba de vários metros de altura. Agora o ladrão e o policial se encontram em um dilema, porque mesmo tendo acabado com a cidade na fuga, o Holland reconhece que tudo foi feito pelo amor que seu rival sente pelo seu irmão, sem contar o fato de ter sido salvo pelo Memphis. Assim ele libera o ladrão, que coopera e alerta do navio cargueiro que carrega os 49 carros roubados. Um tempo depois, o grupo está reunido novamente, e pela primeira vez, o Sphinx fala com seus colegas, dizendo que o ferimento do Toby é um exemplo de que a vida criminosa não é segura, e muito menos glamurosa. Por fim, descobrimos que o Kip recuperou o Mustang do ferro velho como um agradecimento ao seu irmão, dando a Memphis o carro que sempre foi a sua fraqueza. E depois de tanta confusão, o casal parte para dar uma volta no 50º carro do maior roubo de carros da história. Fala galera, agora que eles se reuniram, você acha que existe a chance da equipe voltar para a vida do crime? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.